uma tempestade, essa tempestade com certeza já está passando, Deus está no controle absoluto de todas as coisas que existem. Mas vamos orar, você que está na sua casa, peça a Deus que me use como instrumento do seu poder essa noite, para que através da mensagem que foi pregada, assim como pela manhã, agora também o Espírito Santo possa falar ao seu coração, você que já estava ansioso, ansiosa e aguardando esse momento tão especial de poder alimentar a sua alma. Então vamos orar ao Pai. Bendito e eterno Deus, Criador do Universo, mais uma vez aqui me coloco diante de bancos vazios, os bancos estão temporariamente vazios, mas isso não está impedindo que as ovelhas desse aprisco alimentem as suas almas através da pregação, através dessa mensagem, desse culto que está sendo transmitido ao vivo. Não é um culto presencial, não temos aqui a presença das ovelhas do Senhor Jesus Cristo como é de hábito, mas elas estão sendo alimentadas, a palavra está sendo pregada com autoridade, com poder, como sempre tem sido anunciada através das mídias, através da internet, através do WhatsApp, do YouTube, e as pessoas estão tendo condições de poder alimentar a sua alma e se fortalecer. Pai, eu peço a Ti que toque corações, Pai. Tu és poderoso e Tu podes tocar o coração de toda pessoa que vai me ouvir pregar nesta noite. Tu podes tocar no coração deste homem, no coração desta mulher, Tu podes tocar no coração daquele que está no Brasil, daquele que está na Suíça, daquele que está na Irlanda, em Portugal, não importa a distância geográfica em que este homem ou esta mulher possam estar. Tu és poderoso para agir na vida de todo aquele que ouvirá e crê. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, na Epístola de Paulo aos cristãos de Éfeso. Efésios, tu tens Gálatas, tu tens Efésios capítulo 2, verso 6, Efésios 2, 6. Eu quero meditar junto com você essa noite sobre o tema, é um tema, olha, instigante, assentado nos lugares celestiais, assentado nos lugares celestiais. Anote esse tema, depois medite com fé aí na sua residência, assentado nos lugares celestiais. Pode ter certeza absoluta que o Espírito vai falar ao teu coração. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 2:6. E, juntamente com ele, isto é, com Cristo, juntamente com Cristo, aqui diz juntamente com ele, nos ressuscitou. Olha o que Deus fez conosco. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu venho lembrar-vos que essas epístolas do Novo Testamento, em sua grande parte, foram escritas para fortalecer aqueles cristãos do primeiro século que estavam, na sua grande maioria, sofrendo perseguição e tribulação. Muitos deles foram cerrados ao meio, como nos informa a Epístola aos Hebreus. Alguns foram jogados aos leões, outros foram crucificados, outros foram decapitados, apenas por professar sua fé em Cristo Jesus. Esses primeiros cristãos não passaram por todo esse tipo de sofrimento porque estavam em algum pecado particular ou porque estavam afrontando a Deus. Não. Eles perderam suas vidas por professar a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles não abriam mão da sua fé. Eles diziam, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que Ele morreu, nós cremos que Ele ressuscitou e nós cremos que Ele foi assunto ao céu. Queridos, eram tempos difíceis, aqueles em que o cristianismo havia surgido. De um lado, o poderoso Império Romano, que dominou o mundo por 1000 anos. Do outro lado, judeus fanáticos que queriam a todo custo paralisar a obra de Deus, a pregação do Evangelho. Eles queriam impedir que o Cristo ressuscitado fosse pregado. Pois bem, aquele era um povo que havia sofrido muito,
mas eles não baixaram a cabeça. Em meio às lutas que eles estavam passando, eles mantiveram firmes a sua fé, eles acreditavam que Deus está no controle absoluto de todas as coisas que existem. Queridos, aquele era o pano de fundo, ou seja, aquele era o cenário no qual a igreja primitiva havia surgido. Todavia, eu quero dizer essa noite que assim como aqueles primeiros cristãos primitivos precisavam ser confortados pelo Evangelho, assim como eles precisavam de ajuda, assim como eles precisavam da direção do Espírito Santo, eu e vocês também precisamos. Porque nós também passamos por provas, passamos por tribulações, passamos lutas, passamos por dificuldades. Nunca como agora as pessoas precisam tanto ouvir a voz de Deus. Os dias são difíceis, são dias de trevas, dias de luto, dias de incerteza, medo. A cova abriu o seu apetite e as pessoas estão contando por todo o mundo o número dos seus mortos. Que dias difíceis são esses, meu amado? Todavia, são em tempos assim que nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Precisamos examinar as Escrituras e descobrir o que ela nos reserva, o que ela tem para nos oferecer em tempos tão difíceis como esses. Vamos examinar essa extraordinária afirmação do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso, onde Paulo diz assim: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é, sem dúvida, meus irmãos, uma estonteante declaração do Novo Testamento. Quero chamar a atenção de todos vós para essa expressão. Por favor, foque nela. Lugares celestiais. Repita aí da sua casa, diga: lugares celestiais. Eu queria levá-los em 2 de Coríntios, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 12, porque nós temos algo semelhante a essa expressão que Paulo usa, lugares celestiais. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o verso é o 2. Paulo disse aos crentes de Éfeso: e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas ouçamos agora o que o apóstolo diz aqui, 2 de Coríntios 12, verso 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, olha a expressão, ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Paulo estava falando da sua experiência quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, quando ele foi levado, vamos assim dizer, em espírito. Então, queridos e amados irmãos, ao empregar a expressão dos lugares celestiais aos cristãos de Éfeso, o apóstolo emprega uma expressão bastante comum no século I. Era uma concepção judaica típica. Paulo faz uso aqui da mesma ideia, onde ele relata a sua experiência de ter sido arrebatado até o terceiro céu. Esta expressão, terceiro céu, é exatamente idêntica a lugares celestiais. Eu vou repetir esta frase. Esta expressão, terceiro céu, ela é idêntica à expressão usada por Paulo em Efésios 2,6, lugares celestiais. Queridos irmãos, segundo essa concepção, o primeiro céu é o que se pode descrever como céu atmosférico, onde ficam as nuvens, onde as aves voam, as aeronaves também. O segundo céu pode ser descrito como céu estelar. É aquela parte das regiões superiores onde estão colocados o sol, a lua, as estrelas. Essa parte está muito, mas muito distante de nós do que as nuvens ou o céu atmosférico. Contudo, irmãos, há um terceiro céu que não se trata do céu atmosférico nem do céu estelar. Queridos, trata-se do lugar onde, ouça bem, trata-se do lugar onde Deus, de maneira muito especial, manifesta a sua presença e a sua glória. É também o lugar
em que o Senhor reina com os crentes redimidos. Queridos irmãos, o terceiro céu é uma esfera especial e gloriosa. Paulo visitou este lugar maravilhoso. Ali estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Ali estão os crentes que morreram no Senhor, isto é, aqueles que morreram salvos. E eles estão ali reinando com Cristo, estão ali com o Senhor na glória. Eles estão nos lugares celestiais, eles estão no terceiro céu, naquela esfera, naquele domínio em que Deus manifesta algo da sua glória eterna. Pois bem, meus queridos, agora passemos a considerar o sentido da expressão nos lugares celestiais em Cristo Jesus, na epístola aos crentes de Éfeso. Queridos, o Cristo ressurreto dentre os mortos já está naquele domínio em seu corpo glorificado. Em Efésios capítulo 1, verso 20, ouçamos o que nos é dito ali pelo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo. Efésios 1, 20. O Senhor no seu corpo glorificado já está neste lugar. E a Bíblia diz que Ele reina, que nós, os cristãos, estão assentados em lugares celestiais. Efésios 1, 20. Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso. A palavra de Deus diz assim, Efésios 1, 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha, nos lugares celestiais. Isso é simplesmente maravilhoso, simplesmente extraordinário. Queridos irmãos, o que temos e tudo que somos como cristãos vem de Cristo. A justificação, o novo nascimento, o perdão dos nossos pecados, tudo isso, irmãos, temos por estar ligados a Ele. Somos participantes das bênçãos celestiais por meio dEle. Olha Efésios 1, 3, o que a palavra diz. Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha que palavra maravilhosa. Então, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós somos? Somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gálatas 2, 20. Gálatas 2, verso 20. A palavra diz assim, Gálatas 2, 20. Tudo isso nós temos acesso por estarmos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Gálatas 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, isto é, nesta vida aqui neste mundo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, amado, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Cristo é o Senhor da minha vida. Pois bem, uma vez que lhes apresentei essas verdades que são essenciais, que são fundamentais ao crescimento espiritual e segurança de todo crente, permita-me lhes apresentar um ponto onde, num certo sentido, alguns cristãos ficam confusos. Vamos à Epístola aos Gálatas aqui no capítulo 5, versículos 16, 17. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Epístola de Paulo aos crentes da Galácia. Gálatas 5, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim, Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito,
e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne milita, isto é, luta, faz oposição contra o espírito, e o espírito também luta contra a carne. Que é a carne? Sarxe, do grego, a palavra empregada pelo apóstolo Paulo. A carne é o nosso velho homem, herdado de Adão. A carne é a nossa velha natureza pecaminosa que não se converte a Deus, que Paulo disse aos crentes de Roma, é inimizade com Deus. A carne é o velho homem que se corrompe a cada dia. E Paulo faz uma separação tremenda em 1 de Coríntios, capítulo 2, 1 de Coríntios 2, versículos 14 e 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. 1 de Coríntios 2, 14 e 15. Primeira de Coríntios 2, 14 e 15. Nos é dito assim pela palavra do Senhor. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. No verso 15, o apóstolo nos diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Perceba, ele não é julgado por ninguém. O homem natural e o homem espiritual. Meus amados irmãos, ouçam todos com bastante atenção o que vou lhes dizer. No cristão há duas naturezas, uma velha e outra nova. Há nele dois homens, um homem natural e um homem espiritual. Esses dois homens, essas duas naturezas estão em constante conflito, porque são opostas entre si. Apenas os cristãos e mais ninguém, só eles e mais ninguém passam por esse tipo de conflito. Eu vou repetir esta frase, você não pode esquecer, porque ela vai te ajudar a compreender muitos problemas pelos quais você tem passado nesse mundo. O cristão, nele há duas naturezas, uma velha, chamada de a carne, a sarx, e uma nova, a nova criatura. Nele há dois homens, o homem natural e o homem espiritual. Muitos cristãos sinceros não conseguem entender essas questões. Queridos, o cristão é, por definição, totalmente diferente do incrédulo. As pessoas do mundo acham que somos pessoas estranhas, muito diferentes. Isso porque os cristãos têm uma nova vida, uma vida celestial e pertencem ao reino de Cristo. As pessoas do mundo olham para nós e elas percebem que nós somos pessoas totalmente diferentes na forma de vestir, diferente na forma de falar, diferente na forma de lidar com os problemas. Você percebe que há muitas pessoas que estão desesperadas, há muitas pessoas que estão aflitas, há muitas pessoas que estão angustiadas diante do quadro catastrófico que se instalou no mundo. Todavia o cristão, ele olha para tudo, ele não se espanta. Por que ele não se espanta? Porque ele sabe muito bem que a Bíblia, ela não oferece nenhuma esperança para aqueles que não querem saber de Jesus Cristo. Ele sabe que nós estamos vivendo uma terra que foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Então o cristão, ele tem uma maneira totalmente diferente de encarar os problemas. Ele não é alguém que se desespera, ele chora sim, mas ele não entra em pânico, ele não desespera-se, porque ele sabe que Deus está no controle absoluto de todas as coisas que existem. Então o cristão é, por natureza, por definição, uma pessoa totalmente diferente em todos os aspectos das pessoas do mundo. O cristão tem duas naturezas. No sentido, ele tem uma natureza decaída, adâmica. Ele é um homem natural. Ele é um salvo, ele é um convertido, mas ele ainda está neste mundo.
ele ainda está nesta vida, e como todos os demais, como todas as demais pessoas, ele tem que viver. O cristão, ele tem que trabalhar. O cristão, ele tem que ganhar seu sustento. O cristão tem que fazer várias coisas da mesma maneira que as outras pessoas do mundo também fazem. O crente ainda vive a sua vida secular, a vida vivida em termos do entendimento, do intelecto. O cristão estuda, o cristão cursa uma faculdade, o cristão tem metas, o cristão tem objetivos. E como todos os demais, ele tem uma profissão. O cristão se interessa por uma boa música, o cristão se interessa por esportes, o cristão se interessa por lazer. Essa é a sua vida normal, é a sua vida secular. São coisas que ele compartilha com os não cristãos. Apesar dele ser um salvo, apesar de ter nascido de novo, apesar dele ter sido justificado, o crente ainda experimenta falhas em vários aspectos da vida. Ele tem consciência do pecado, ele erra, falha, faz às vezes escolhas erradas, faz certas coisas que não deveria fazer. Ele às vezes se questiona, ele continua parecido com o homem natural. Por isso que Paulo faz essa divisão extraordinária, essa divisão simplesmente extraordinária. Agora, ouça com bastante atenção o que vou lhe dizer. Se tivermos uma ideia apenas superficial do cristão, poderemos chegar a uma conclusão assustadora de que, na verdade, não há diferença alguma entre o cristão ou qualquer outra pessoa do mundo. Todavia, não é assim, pois isso não é tudo acerca do cristão. Em acréscimo a tudo que temos visto até agora, há no cristão outra natureza, e esta outra natureza é que faz do cristão um enigma. Você é um enigma, você é uma pessoa extraordinária. Há em você, meu amado, você que agora me assiste, por favor, pregar, há em você duas naturezas, há em você dois homens. Paulo contrasta o homem natural com o homem espiritual. Há no crente um poder agindo. Queridos, a pessoa não cristã é apenas uma pessoa e mais nada. O cristão é duas pessoas. O não cristão é apenas o velho homem. O cristão, porém, tem também um novo homem. E entre o velho homem e o novo homem não há acordo. Há tensão, há oposição, há conflito. A carne, disse Paulo, milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Você já percebeu o quanto isso é profundo? Aí está você, é um crente, e talvez você esteja convivendo no teu dia a dia com pessoas que não são crentes. Você faz coisas que eles fazem, você trabalha como eles trabalham, mas você é um enigma. Há em você uma nova criatura que faz de você quem você é agora. Isso é muito sério, isso é muito importante, e nós precisamos ter este profundo conhecimento. Há no cristão esta dualidade. Ele tem essas duas naturezas porque está em Cristo, e ele está nos lugares celestiais porque Cristo está nos lugares celestiais. O crente recebeu esta nova vida de Cristo, e como cristão ele tem consciência disso. Abra sua Bíblia em 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 de Coríntios 5, 17. 2 de Coríntios 5, verso 17. Tivemos um problema aí no YouTube, mas Augusto já resolveu lá dentro da sala. Graças a Deus está tudo resolvido, não é nada conosco aqui. Certamente é a quantidade de pessoas que estão acessando no YouTube. Não é conosco aqui, por favor. 2 de Coríntios 5, verso 17. Mas já estamos ao vivo aí, para que esta mensagem poderosa te fortaleça. 2 de Coríntios 5, verso 17, a palavra diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, existe a possibilidade de alguém não estar, mas se você está em Cristo, você é o quê? Nova criatura. Você é um enigma, você é uma pessoa totalmente diferente daquele que não é nova criatura. Então, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
O cristão não tem apenas duas naturezas, ele também é cidadão de dois mundos. Perceba que nós estamos nos aprofundando cada vez mais. Perceba, você não é apenas uma nova criatura, você não tem apenas duas naturezas, mas você também é cidadão de dois mundos. Você tem dois interesses. Você vive em dois mundos ao mesmo tempo, por isso que você é um enigma. E você precisa compreender, você tem que se perguntar quem eu sou. Você pertence a este mundo, tem nele a consciência de que está aqui, mas você também tem a consciência de que você, como cristão, pertence ao mundo espiritual. Então, aí está você, querido, você tem duas naturezas, você é cidadão de dois mundos, você tem dois interesses. O cristão é alguém que foi transportado de um reino para outro. Pastor, transportado. Vamos à epístola aos Colossenses, capítulo 1, verso 13. Colossenses 1, 13. Em tempos como esse, amados, tão difíceis, é importante conhecermos aquilo que a Bíblia tem a nos dizer sobre como devemos nos dar com essa situação. Colossenses 1, 13, são palavras para te fortalecer. Colossenses 1, 13. Ele, não é você, nem eu, nem nós, aqui diz ele, Deus, ele nos libertou do império das trevas. E olha o que ele fez contigo, meu amado, e nos transportou. Tu fostes transportado, para onde, pastor Antônio José? Para o reino do Filho do seu amor. Recebemos uma nova posição, fomos transportados para outro reino, de um mundo para outro, saímos de um mundo para outro. É comum a todo cristão, isso é comum a todo cristão. Todo ele já passou por essa experiência na vida. Se ele é cristão, ele saiu de uma esfera para outra, ele foi transportado de um reino para outro reino. Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas, é onde estávamos no passado, antes da nossa conversão, mas não estamos mais no império das trevas. Isso não significa dizer que o cristão saiu do mundo. Olha o que Jesus diz em João 17, 15. João 17, verso 15. João capítulo 17, versículo 15. Ser cristão não é viver como um eremita, não é você viver escondido, como diz a expressão antiga, intocado. Você tem que viver a vida aqui no mundo, porque você também está nesse mundo. Mas lembre-se, nunca pode se esquecer disso jamais, tu és cidadão de dois mundos. João 17, 15, palavras do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Quando nos tornamos cristãos, quando o Senhor nos transformou, quando fomos justificados, quando os nossos pecados passados, presentes e futuros foram cancelados, quando nascemos de novo, Deus não nos levou imediatamente para a glória, para estarmos lá e não estarmos aqui. Nós continuamos aqui. Jesus disse, Pai, eu não oro a Ti pedindo que tire os meus discípulos do mundo, mas eu peço ao Senhor que os livre do mal. Amado, o mal está espalhado por todo lugar, há perigos em todos os lugares, há perigos quando você sai, há perigos quando você viaja, há perigos quando você acorda, há perigos em todos os momentos, mas o Senhor diz, Pai, livra-os do mal. Ele está nos livrando do mal. Deus já te livrou de coisas que você nem imaginou que poderiam ter lhe acontecido. Já lhe deu e tem lhe dado grandes livramentos. Livramentos quando você está dirigindo, livramentos quando você está em casa, livramentos quando você está andando na rua. Ele tem guardado a tua vida. Mas volta a dizer-lhes, na conversão ele poderia ter te levado logo diretamente para a glória de vez definitiva, mas ele deixou você aqui. Então, há cristãos que dizem que não devem se envolver com questões deste mundo. Não, eu sou crente, eu não me envolvo com nada do mundo, sabe? Eu não sou do mundo, eu não quero saber de política, eu não quero saber da situação financeira do país,
Eu não quero saber de repórter, eu não vou ligar, eu não vou me contaminar com essas coisas. Claro que você não vai viver 24 horas por dia na frente de uma televisão, mas você precisa atualizar-se. Você é cidadão deste mundo. Você tem que participar das coisas. Você tem que participar das reuniões do bairro. Você tem que ser uma pessoa preocupada com a sua comunidade. Você não pode simplesmente ignorar os problemas da sua comunidade. Você não pode ser o tipo de pessoa que veja um cano estourado na rua e você passa e diz, isso aí não é comigo, é com os órgãos, com pesa, seja lá com o que for. Você não pode ignorar alguns postes apagados na sua rua. Você tem que fazer a sua parte, cobrar, correr atrás. Você é cidadão de dois mundos. Você não pode simplesmente ignorar essas coisas e dizer, eu não vou me envolver com elas. Então o crente, ele sabe que nós estamos neste mundo. E ele sabe que tem um propósito para ele estar aqui. Há um propósito para você estar aqui no mundo. Ele sabe que tem suas responsabilidades com seu país, com sua cidade, com seu estado. Então, amado, você tem que ser uma pessoa totalmente preocupada, envolvida com as questões daqui também, porque você é cidadão de dois mundos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Não estou falando isso para jogar confete na sua cabeça, mas para ilustrar o que eu estou lhe dizendo. Um dia desses, já há algumas semanas, alguns postes na rua estavam no escuro. Aqui na frente da nossa igreja, havia um poste aqui que quase completa um ano aí no escuro. Aquilo me inquietava, me incomodava muito. E eu, como cidadão, fui cobrar das pessoas que têm a capacidade de resolver. O problema foi resolvido, assim como na rua que eu moro também. Eu tenho essa consciência que eu sou cidadão de dois mundos. Eu não sou o tipo de pessoa que cruza os braços e diz, eu sou crente, desculpa a expressão, por favor, que o mundo que se exploda. Não, de jeito nenhum. Em hipótese alguma. Eu participo de reuniões, toda reunião que tiver que for para trazer benefício à comunidade, ao bairro, eu vou participar. Eu sou um cidadão. A verdade é que como cristão, o cristão ele sabe que terá que ser um cidadão melhor do que qualquer outro. Eu preciso ser um cidadão melhor, eu preciso ser um vizinho melhor. A nossa responsabilidade como cristão é muito maior, muito maior. Mas também ele sabe que é cidadão de outro reino, um reino que não é deste mundo. O cristão sabe que pertence a ambos os reinos. Por favor, vamos abrir nossas Bíblias, meus queridos e amados irmãos, em 1 de Pedro, capítulo 2, você que está na sua residência, por favor, faça uso aí dessa espada que está em suas mãos, eu creio. 1 de Pedro, antes de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 11 a 17. 1 de Pedro 2, 11, 17. Você sabe que uma das grandes dificuldades, deixa eu me dirigir essa câmera aqui, uma das grandes dificuldades que o crente tem hoje é saber lidar com o mundo, com as pessoas do mundo. Como é que ele vive? Como é que ele pode conviver com as pessoas? Esta tem sido uma das grandes dificuldades que o crente tem enfrentado. Então, 1 de Pedro 2,11. Preste bastante atenção à leitura que vamos fazer e o que Pedro diz aqui. 1 de Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Perceba, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar, olha aí, querido, olha o testemunho que temos que dar. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, como é que eu e vocês devemos viver neste mundo tão conturbado? Devemos manter o nosso exemplar procedimento. Nós temos que ser exemplo. O que Pedro está dizendo é que o crente tem que ser exemplo. Você tem que ser um exemplo de vizinho,
Você tem que ser exemplo de um funcionário, não murmurar, procurar chegar cedo, trabalhar, ser exemplo para que Deus seja glorificado através da tua vida, das tuas obras, do teu testemunho. Teu patrão, teus amigos, olhando para você e vão ver ali o agir de Deus na tua vida. No verso 13, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. A Bíblia nos manda a nos sujeitar às autoridades, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então aqui nós temos algumas instruções dadas por um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu, como cristão, devo me comportar neste mundo, porque eu sou cidadão de 2 mundos. Eu não devo ser o tipo de pessoa que devo acordar de manhã cedo e dizer, sabe de uma coisa, que o mundo se exploda. Eu sou um salvo, já tenho a minha salvação garantida, sabe, o cano da água pode estourar aí, a água pode sair, eu não estou dando nem a mínima. Não, você é cidadão de 2 mundos. Você precisa sim preocupar-se com a sua comunidade, fazer a sua parte. Como cristão, você não deve sair jogando lixo na rua, não deve entupir as canaletas, você tem que cuidar, varrer a frente da sua casa, fazer a sua parte. Pedro diz como peregrinos. Essa expressão no grego, temos aqui o substantivo paróikos, que significa estranho, estrangeiro, alguém que vive em terra que não é sua, que não mora permanentemente no lugar onde habita. Nós estamos aqui de passagem. Depois ele usa o termo forasteiro, no grego é parapidemos, que significa um exilado. Um forasteiro é alguém que permanece por pouco tempo em um país estrangeiro. Vamos ler mais uma vez aquela estonteante declaração do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Efésios 2, 6. Efésios 2, verso 6. Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso. Efésios 2, 6. Em tempos tão difíceis como esse, Deus tem reservado uma palavra especial para um povo especial. Você não vai se abalar. A palavra de Deus há de te fortalecer, amado. Você vai sair muito mais fortalecido. Efésios 2,6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu e vocês estamos ressuscitados junto com Cristo e estamos neste momento. Por favor, eu vou encher os meus pulmões. Essa expressão é fortíssima. Essa expressão vai nos dar uma segurança tremenda em meio a dias tão difíceis. Ouça o que eu vou lhe dizer essa noite. Eu e vocês estamos ressuscitados. O que isto quer dizer? Já fomos regenerados. Já passamos pela primeira ressurreição, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado de Adão nos matou, o segundo Adão veio e nos deu vida. Então, o que é ser um cristão? É alguém que foi ressuscitado de entre os mortos. Que obra gigantesca! Teus pecados passados, presentes e futuros já foram tratados. Eu e vocês estamos ressuscitados junto com Cristo. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer essa noite. E estamos neste momento assentados em lugares celestiais.
Talvez você me diga, mas pastor Antônio, como isso é possível? Eu estou aqui agora, se eu me beliscar eu vou sentir dor. E o Senhor está dizendo que eu estou agora assentado com Cristo em lugares celestiais. Queridos irmãos, meus filhos na fé, espiritualmente, o crente está neste mundo. Espiritualmente, o crente está neste mundo, você já é um salvo, mas também neste momento você está nas regiões celestiais em Cristo. Parece uma coisa meio confusa o que eu estou te dizendo, mas não é. Então, por favor, inclina os teus ouvidos. Com o corpo, tu continuas vivendo nesta terra. Tu és um cidadão deste mundo limitado pelo tempo. Mas o espírito do crente foi ressuscitado, foi redimido. Então você está neste momento, aqui neste mundo, e ao mesmo tempo estás nas regiões celestiais. Com Cristo. Teu espírito já foi redimido. Porém o corpo ainda não foi. Todo cristão aguarda ansiosamente a remissão do corpo. Nós somos cidadãos de dois mundos. Aqui está o pastor Antônio José caminhando. Há momentos que eu corro, há momentos que eu ando, fazendo as minhas atividades triviais do dia a dia, como você também. Mas ao mesmo tempo, nós estamos assentados nas regiões celestiais. Estamos no céu. Que coisa extraordinária. Romanos 8, 23. Romanos 8, 23. Romanos capítulo 8, verso 23. Por isso que eu disse que nós somos cidadãos de dois mundos. Romanos 8, 23. Epístola de Paulo aos cristãos de Roma. Olha o que Paulo escreve aqui. Romanos 8, 23. Vamos ver a partir do 18, onde Paulo fala dos sofrimentos do mundo presente, que são apenas temporários, que não são comparados à glória do porvir. Então Paulo diz assim, olha lá, Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu queria um minuto da sua atenção, por favor. Amado, olha o que Paulo está dizendo, e eu quero lhe dizer esta noite, como pastor da sua alma, meu amado, o que você está passando, o que nós estamos passando, não é fácil. Há cristãos que estão desempregados, há cristãos que estão aguardando sair aí ajuda emergencial, há cristãos que estão precisando de ajuda, estão sendo ajudados, glória a Deus por isso, mas a minha Bíblia diz que essas coisas que nós estamos passando agora, esses sofrimentos não são comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, enquanto você estiver passando pela prova, pelas tribulações, por favor, não passa murmurando, não murmura, minha irmã. Tu tens um Deus que pode mudar essa situação hoje. Tu tens um Deus que está no controle dessa situação que tu estás a passar. O que passas tu agora, minha irmã? Estás aí em casa, talvez dizendo, Senhor, me dás sabedoria para lidar com este meu marido, ou um marido dizendo, me dás sabedoria para eu lidar com essa minha esposa, ou uma mãe dizendo, Senhor, me dás sabedoria para lidar com esse meu filho, que talvez seja um alcoólatra, talvez um usuário de drogas. Não te desespera. Tem coisa maior te esperando. Verso 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida. Deus irá transformar todas as coisas, novos céus, nova terra. Talvez agora a terra esteja gemendo como nunca gemeu, nunca vimos tal situação em que nós estamos passando agora, parou tudo. Verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Assim como nós seremos redimidos, nosso corpo redimido, a terra será também, porque sabemos, verso 22, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Veja a correlação que Paulo faz entre a terra, entre a criação e nós. Nós cristãos gememos, a terra também geme.
Verso 23, e não somente ela, Paulo está dizendo, não é apenas a terra que está gemendo, não é apenas a natureza que geme, devido ao que o homem tem feito com ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo. Você já imaginou se a natureza pudesse falar? Alguém estava me dizendo, amado, que uma águia que havia sido considerada extinta, de repente apareceu. Você já viu o mal que o homem está fazendo à natureza? As pessoas não conseguem da sua casa para a padaria se não for montado numa moto ou num carro. Para onde vão é de carro, é muito cômodo, mas polui. E os crentes estão também envolvidos nisso. Um comodismo muito grande, a praticidade, produzimos muito lixo, sujamos os rios, cenas horríveis de tartarugas com canudos dentro do nariz, agarradas, entrelaçadas em redes, animais mortos. Vocês acham que Deus está com os olhos fechados, que não ia ver nada disso? Há um ditado que diz que um dia a fatura chega. Carro é bom, ajuda, sim. Mas o que é isso? Daqui para a padaria, o cara tem que subir numa moto para comprar um pão, para comprar um leite, uma coisa. Amado, vai andar, amado. Tu tens duas pernas, vai caminhar, deixa de preguiça. Isso vai te fazer bem. Por isso que estamos vivendo aí, sabe, num mundo de pessoas obesas, pessoas com as taxas já alteradas, porque não caminham 10 metros. Então Paulo diz, a natureza está gemendo, e nós cristãos também. Nós não aceitamos isso, porque nós temos uma visão diferente das pessoas do mundo de ver, de observar as coisas. Então Paulo diz, nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Nós vamos ter um corpo idêntico ao Senhor Jesus Cristo, para habitar numa terra totalmente transformada. Haverá ressurreição do corpo. Filipenses 3, verso 20. Ouçamos o que o apóstolo diz aqui, Filipenses 3, 20 e 21. Então, amado, você é um enigma, você é uma pessoa extraordinária, espetacular, porque Deus transformou a sua vida. Você é cidadão de dois mundos, você tem duas naturezas. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, olha o que ele vai fazer com o nosso corpo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então haverá um dia que o Senhor voltará glorioso como juiz e transformará os nossos corpos. Há pessoas que morreram de acidente, de avião, de carro, seus corpos nunca foram encontrados, mas isso é extraordinário. Eu disse isso aqui há alguns dias pregando sobre a ressurreição do corpo. Deus dará de volta cada corpo ao seu dono. Então hoje os cristãos que partiram estão aonde? Estão com Cristo nas regiões celestiais. Os espíritos dos justos estão ali, mas Deus não nos criou para não termos corpos. Um dia os nossos corpos serão ressuscitados. Quando Jesus Cristo ressuscitou, era o mesmo corpo que ele tinha. Não era um corpo diferente, só que era um corpo glorioso, como Paulo explica em 1 Coríntios 15. Era um corpo poderoso, era um corpo totalmente diferente. Imagine você quando Adão foi criado. Que coisa magnífica não era Adão? Sem o pecado na sua vida. Adão tinha um corpo que não tinha fraquezas, que não adoecia. Esse é o corpo que todo crente terá na ressurreição dos seus corpos. Para habitarmos numa terra totalmente transformada,
Sabe, irmãos, e todas essas coisas irão desaparecer, tudo isso que causa-nos dor, tristeza. Abrem Apocalipse 21, por favor, porque ali nós temos uma promessa extraordinária. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 em diante. Apocalipse 21, onde o apóstolo João estava na ilha de Pátimos, e ali ele recebe a revelação gloriosa do Apocalipse. Finalzinho da Bíblia, capítulo 21 de Apocalipse, versos 1 em diante. Apocalipse 21, verso 1. João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Já lhes expliquei que mar, muitas vezes na Bíblia, é multidão, povos, está em Apocalipse 17. Isso é uma linguagem muitas vezes figurada para expressar verdades espirituais. No verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A primeira Jerusalém havia sido castigada, punida pela ira de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, olha que promessa tremenda. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas coisas existem ainda, então essa promessa aqui não se cumpriu. Há pessoas ainda morrendo, a morte é uma coisa assustadora, as pessoas choram. Não haverá mais luto, não haverá pranto. Olha o verso 5, e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas, não são algumas, todas as coisas. Ele renovará tudo. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então você tem que ter esperança, você tem que crer na palavra de Deus, que tudo que você está passando agora não se compara com o que Deus tem preparado para você. Então Paulo diz que Cristo transformará na sua segunda vida o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Retorna a Filipenses 1. Filipenses capítulo 1 agora, versículos 21 e 23, são promessas extraordinárias que, como cristãos, nós temos que sempre estar nos lembrando dela. Isso nos faz mais fortes, nos faz mais confiantes no Senhor. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, a palavra do Senhor diz assim. Filipenses 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só o crente pode dizer isso. Amado, viver para você tem que ser Cristo. Você não tem mais aquela vida que você vivia antes no pecado. Verso 22, entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que he de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. É o estar com Cristo na glória. E 2 de Coríntios 5, 2 de Coríntios, é o último texto que farei uso esta noite. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 8. Nós cristãos não temos nenhuma razão, nenhum motivo para vivermos desesperados em pânico. 2 de Coríntios 5:1. A Bíblia tem tudo o que você precisa, amado. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, está falando do nosso corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. E, por isso, neste tabernáculo, enquanto estivermos aqui neste mundo, vivendo neste corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus,
Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Está falando do corpo glorificado. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Amado, tenha sempre bom ânimo. Independente das circunstâncias que você esteja a passar. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Queridos e amados irmãos, os crentes de todas as épocas que já partiram deste mundo são os chamados espíritos glorificados no céu. Eles estão com Cristo, estão no seu reino, eles são as pessoas mais felizes e muito mais felizes do que nós. E por que os crentes que partiram, que estão na glória com o Senhor, que são os espíritos dos justos aperfeiçoados, eles são mais felizes do que nós que estamos aqui na terra? Isso porque nós que ainda estamos nesta vida, estamos sobrecarregados, ainda lutamos contra o pecado, por isso gememos em nosso íntimo, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Os cristãos que partiram estão completamente livres da luta aqui neste mundo contra o pecado. Isso para eles acabou. Porém, quanto a nós, estamos bem aqui, no corpo, sujeito a fraquezas, continuamos lutando, continuamos gemendo. A coisa aqui embaixo, nesta terra, não é nada fácil. Nosso irmão Eri acabou de colocar uma mensagem, há poucos dias perdeu a sua mãe, Nino perdeu a sua mãe aí há poucos dias, eu já perdi mãe, já perdi pai, mas a vida tem que continuar, queridos, vocês que estão me ouvindo. A dor é grande, mas nós temos que olhar para frente. Isso tudo são consequências do pecado. O homem, quando pecou, a morte entrou no mundo, a Bíblia diz isso. Uns vivem 50, outros vivem 60, outros chegam a 80, outros chegam a 90. Nós vimos aí pessoas com 92 anos, quase 100 que foram curadas desse vírus. Cada um chegará à idade que Deus determinou. Mas independente dessas debilidades que nós temos no nosso corpo, nós temos outras lutas. Você tem a sua luta. Talvez você tenha a sua luta aí com a sua família, com seus filhos. Deus é quem sabe, e você aqui na terra sabe as lutas que você tem enfrentado. Todavia, não se esqueça disso, nós somos cidadãos de dois mundos. Somos cidadãos desse reino, somos cidadãos aqui deste mundo, mas também nós somos cidadãos de um mundo espiritual, somos cidadãos de um reino de luz. Por isso não devemos nos deixar abalar com as coisas que vêm acontecendo no mundo inteiro. Essas coisas não devem nos deixar perplexos, nós que somos cristãos, que temos o conhecimento da graça de Deus, porque nós sabemos que o mundo está como está por causa do pecado, mas nós também sabemos que Deus prometeu restaurar todas as coisas. Nós temos o conhecimento que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos portadores da verdade. Portanto, ao invés de você ficar aí na sua casa melancólico, com medo, atemorizado, faça algo pelo reino de Deus. Leve uma palavra de conforto, compartilhe as mensagens do nosso ministério e de tantos pregadores, homens de Deus, que têm pregado a palavra do Senhor. Ao invés de estar compartilhando nas redes sociais, sabe, essas notícias avassaladoras, que apenas deprimem as pessoas, ao invés de colocar imagem de pessoas aí em filas de caixa econômica, passando por humilhações, pessoas brigando, chorando, não faça isso. Compartilhe alguma mensagem que traga alguma esperança para as pessoas. Seja luz, meu amado.
Seja a luz do mundo, seja sal da terra. O mundo precisa de você, porque você é representante do reino de Cristo aqui. A igreja é a portadora da verdade de Deus. Diga às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados, que elas podem ser salvas da ira vindoura. Diga a elas que Deus tem salvação para elas, que Deus pode perdoar todos os pecados delas, passados, presentes e futuros. Este é um momento oportuno para pregar a palavra. Aproveite as redes sociais, envie as pregações, transmita o conhecimento que você tem recebido. Pare de ser egoísta e se preocupar apenas com as suas coisas. Seja um canal de bênção. Pastor, vamos gerar filhos. Vamos pregar a palavra, ainda que seja numa live em nossa casa, ou aqui sozinho numa igreja, transmitindo o culto ao vivo. Queridos, eu estou fazendo a minha parte, fazendo isso com amor, porque eu creio que esta palavra transforma vidas. Eu fui salvo pela palavra. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, eu me dirijo a você, crente, e digo-vos, deixe de cruzar os braços, deixe de se preocupar apenas com as suas coisas, com os seus problemas, deixe de ser egoísta. Você é cidadão de dois mundos, você faz parte de um reino de luz, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, você recebeu de Deus iluminação, você conhece a verdade, então fale da verdade que libertou você. E quanto a você que talvez esteja me assistindo agora, que talvez não seja um cristão, há uma ira vindoura. Há o dia da prestação de contas. As pessoas estão muito rebeldes, zombando de Deus, e de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, um dia ele colhe. Deus é o Deus juiz do universo. Ele não pode ser escarnecido. Ele é soberano, ele é santo. E haverá um dia, meu querido irmão, que vai acontecer isso aqui que eu vou te mostrar. 2 Tessalonicenses, por favor, me dê mais um minuto. 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 em diante. A palavra diz assim: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes que não conhecem a Deus, estes que vivem zombando de Deus, estes que desprezam a Deus, estes que pensam que podem transgredir a lei do Senhor, que podem fazer o que querem, bem entendem, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Portanto, esteja preparado, esteja pronto, porque o dia do acerto de contas chega, a fatura chega, a fatura chega. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Antes de nós finalizarmos essa transmissão, me permita enviar aqui a graça e a paz a toda a minha família que está agora, minha esposa, minhas filhas, meus netos, estão todos assistindo ao culto, estão em casa de quarentena.
a Peterson, Simone Campelo, Ricardo Lima, Maísa Lins, Maria, Sérgio Salles, nosso irmão que está no Rio de Janeiro, Ana Karina, no Rio Grande do Sul, Fabiana Cris, Eri Domingos, Flávia Maciel, Deus esteja abençoando você, teu esposo Antônio, estamos com saudades. Neide Santos, que a paz de Cristo esteja em nossos corações, nosso irmão Aldir Bernardo, Deise Mesquita, meu querido e filho Rodrigo, Ângela Bezerra, aleluias, glória a Deus, querida. Deus abençoe a você e a Alexandre, toda a tua casa. Marta Carmo, esposa de Wilson, Tânia Maria, graça e paz, Tânia, a você e a Norberto, Maiara Vitória, Maria do Carmo, esposa de Cleiton, bênção sobre toda a tua casa. Simone Pessoa, Deus abençoe a vocês. Francisca Seixas, Ananda, Kleber Valmir, abraço, meu querido. Estefânia Maria, graça e paz, glória a Deus. Meu pastor, eu creio que em breve estaremos todos aí reunidos, eu creio. Elza Maria, graça e paz ao povo eleito de Deus. Obrigado, pastor, por nos alimentar com essas palavras nessa quarentena que está muito difícil, mas louva a Deus. Amém, minha filha. Alexandrino, te amo, meu amado em Cristo. Andresa Vitória, Marcelo Martins, um beijo para você, meu querido. Reginaldo Soares, Alexandre Xando, Maria Gorete, muitos irmãos. Paulo Cardoso, Edilza Mesquita, Givson, Marcela, Matos, são muitas pessoas, muitas. E eu queria finalizar dizendo para vocês o seguinte: eu recebi muitas mensagens hoje pela manhã, depois do culto que foi ministrado, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, em meio a esta pandemia, a dias tão difíceis, dele me conceder a oportunidade de estar aqui, podendo ser canal de bênção para vocês. Uma irmã disse: pastor, o senhor foi o instrumento hoje que me ajudou a mudar a minha vida de oração. Este dia é um dia especial. Nós servimos um Deus que controla tudo. Logo, logo nós vamos estar juntos. E eu te digo uma coisa: se Deus quiser, nós vamos ministrar um culto em ações de graças a Deus. E nós vamos nos lembrar, como o povo hebreu, daquele dia em que o anjo da morte passou em Gósen e não tocou nos filhos de Israel. O Senhor nos tem guardado desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos tem dado livramento. Que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia da nossa nação, que Ele estenda a sua poderosa mão para curar aqueles que estão enfermos, que logo, logo apareça um medicamento, uma vacina. Ananda Marques, ore pelo meu marido, Dilmário Keise, que está cada dia buscando a Deus. Eu tenho visto ele vindo aqui na igreja, minha querida, e eu creio que Deus está fazendo uma obra nele. E pode dizer a ele que este é um lugar onde a palavra de Deus tem transformado vidas. Querido, se prepare, porque depois que toda essa tempestade passar, este lugar vai ser pequeno. Porque agora as pessoas sabem que existe um lugar onde Deus é honrado e onde a sua palavra é pregada com poder e autoridade e tem transformado vidas. A você, eu desejo uma noite muito abençoada. Retorno para minha casa com a graça de Deus, descansar as minhas cordas vocais. Amanhã estarei fazendo uma live onde nós estaremos juntos em oração. Estamos na luta, estamos orando, acreditando que servimos um Deus com a nossa fé que está no controle de todas as coisas. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, você é cidadão de dois mundos, você está aqui, mas ao mesmo tempo, neste momento você está sentado em lugares celestiais. Que Deus abençoe a todos e que Ele tenha misericórdia de nós e do nosso país, em nome de Jesus Cristo. Amém.